Pessoal, vou deixar gravada essa aula para vocês hoje aqui então. A gente vai falar sobre desenho auxiliado por computador. As referências que nós vamos utilizar na aula hoje são essas daqui, né? Fialho e do Scatoli Júnior, certo? Vamos falar um pouquinho para vocês hoje sobre como vocês vão acessar o software, como vocês vão criar um modelo novo e como que vocês fazem para utilizar o SolidWorks aí durante as atividades, tá? Aí, por último, a gente vai fazer uma modelagem de um retângulo aí passo a passo, bem devagar, para que vocês possam tá entendendo sobre o funcionamento, tá? Então, a ideia é fazer um processo bem tranquilo aí, nessa parte de modelagem 3D, né, que é o primeiro momento, tá? Para vocês conhecerem, entender como que funciona aí e poder usar a ferramenta da melhor forma possível, tá? E depois aí a gente parte para um segundo momento, que é a parte do desenho 2D, tá bom? Então a ideia dessas aulas é deixar gravada para que vocês possam estar utilizando aí dentro do nosso campus, e vou deixar aberto também para a comunidade, né? Caso o pessoal queira assistir aí, participar, para poder contribuir aí também, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira coisa aí, né, nós temos que entender o que é o SolidWorks, né? Então, nós temos um vídeo institucional, que a própria empresa, né, a SolidWorks, ela é uma empresa, né? Ela deixa disponível no site dela, né, para vocês estarem acessando, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo no link, é um vídeo longo, fazendo uma propaganda, mostrando o que a ferramenta pode estar sendo, de que forma a ferramenta pode estar sendo utilizada, né? Então, é bem tranquilo, tá? Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, eu deixo nos links, tá? Tem mais ou menos uns 10 minutos aí só nesse vídeo. Então, a ideia não é fazer a apresentação desse cara para vocês, né? Como eu falei, a ideia é apresentar como usar a ferramenta aí para as nossas disciplinas no dia a dia e para a comunidade aí que queira conhecer, tá? O SolidWorks, ele não é gratuito, né? Ele não tem uma licença educacional, tá? Então, se você precisar fazer o uso do software, você precisa vir aqui no nosso campus, né? Aqui para Itapetininga, para estar fazendo uso, que nós temos as licenças que nós adquirimos por processo com a SolidWorks, e aí vocês podem estar vindo fazer uso aí no dia a dia para estar treinando, tá bom? Quem for de fora, né, não for aluno, tem que efetuar a compra do software, né, para estar fazendo uso, tá bom? Então vamos lá. Então, como que eu faço, né? Como eu disse, né? A ideia é bem um passo a passo mesmo para quem não sabe por onde começar, né? Então, sempre quando você estiver mexendo no software, na sua área de trabalho lá do seu computador, você vai ter o ícone do símbolo da SolidWorks, né? A minha versão, e a versão que nós temos aqui no nosso campus, ela já é 2016, né? Então, nós estamos em 2023, não tem problema, né? A interface do software muda muito pouco. O que muda, principalmente, são as facilidades, né? As ferramentas, o pessoal vai incrementando, né? Mas, para que vocês possam aprender e começar a utilizar a ferramenta, super tranquilo, tá? Vai ser útil para nós do mesmo jeito, tá bom? Se você for adquirir, eu acredito que são apenas as licenças mais novas, tá bom? Então, o símbolo ainda permanece o mesmo, de 2016, mudou alguma coisinha, ficou mais arredondado, tá? Então, você vai ter esse cara aqui na sua área de trabalho, legal? Então, esse carinha aqui é o que vai fazer o acesso do software. Então, clicou nele, nesse símbolo SolidWorks, aí você vai ter acesso à área de trabalho aqui. Então, vou lá em arquivo, né, novo. Pode ser em português ou pode ser em inglês, né, depende muito de como vai estar marcado o software de vocês, configurado, né. O meu aqui, ele está em inglês, né, então ele aparece de uma forma diferente aí também, tá? Mas, como eu disse, isso não faz diferença, tá bom? Então, eu fui lá em arquivo novo, aí ele vai abrir para nós essa caixinha aqui, ó. Ele abre uma caixinha com 3 opções para nós estarmos trabalhando, né? Depois que eu clico em novo, né? Então aqui está o caminho, né? Nesses 3 modelos básicos que nós temos, o primeiro deles é a peça, o segundo é a modelagem e o terceiro é o desenho. Para que eu possa fazer uma montagem, eu preciso de no mínimo 2 peças, tá? Então entende-se montagem como pelo menos 2 peças. Uma peça é uma peça, um item único, né? Então eu faço modelagem, faço o processo de fabricação, né? Então eu tenho apenas uma peça, né? Agora, quando nós falamos em montagem, entende-se que eu tenho no mínimo 2 peças. Posso ter mais componentes, posso ter submontagens, posso ter variações aí, montagens dentro de montagens, sem problema, tá? Mas eu preciso sempre partir desse primeiro cara aqui, que é a peça, tá bom? Então a ideia é começar com a modelagem de uma peça, que nós vamos focar aqui
na parte do nosso conteúdo. Depois a gente parte um pouquinho para a montagem, se tudo correr bem, né? E, por último, a gente segue para a parte do desenho, que é o último momento aí, para estar fazendo a efetivação. Vou seguir aqui, então. Então, nós temos o último item. Eu vou começar por peça. Escolho peça e depois eu clico em OK. Clicando em OK, ele vai abrir para mim a interface do software. Aí, com isso, eu já consigo acessá-lo aqui para a gente estar fazendo uso, né? Então, vamos para a próxima etapa aqui. Novo, recapitulando então, clico em peça, dou um OK, e vai abrir para nós a interface aqui, ó. Então a interface, ele às vezes demora um pouquinho aqui, como vocês podem ver, dependendo da máquina, para estar carregando. Depois que vocês abriram, então, vocês vão ter acesso a essa interface aqui, né? Então tem todos os botões aqui marcados, né? Como eu falei, em português ou em inglês, depende do sistema que vocês estiverem utilizando aí, tá? A primeira coisa que é a mais importante de todas é salvar, tá? Se você aprender a salvar, você já está com 55% do trabalho feito, né? Imagine só, né? Você está fazendo todo o trabalho, aí você não salva os seus arquivos, né? Acaba a energia, alguma coisa do tipo, você acaba ficando vendido aí, perde todo o seu trabalho, né? Então é importante salvar. Para salvar, você tem duas formas de se fazer. Você pode vir aqui em arquivo e escolher a opção salvar ou salvar como. A diferença é, se você clicar em salvar, você simplesmente salva um arquivo que você já escolheu onde vai ser direcionado. O Save As, você vai ter que escolher onde você vai salvar esse arquivo, renomeá-lo, tá bom? Então, tem as duas opções. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que você precisa ter o caminho diferenciado aqui, ó, Save e Save As, tá bom? Para fazer o acesso. Mas esse é o primeiro passo que é extremamente importante aí, que é a parte de salvamento dos arquivos. Se você não salvar os arquivos e acabar a energia, vai dar problema, tá? File, Save As, você vai vir aqui para você escolher, vai abrir uma janelinha, sempre parecido com Word, Excel, PowerPoint, outros aplicativos comuns aí, vai abrir para você fazer uso. Se você não tem prática com o uso de computador, acesso à internet, é bom treinar um pouquinho aí, né? A gente sempre recomenda você que vai estar trabalhando aqui no campus, né, a salvar na área de trabalho ou no desktop, né, porque fica mais fácil para você escolher onde estão os seus arquivos aí, tá? Então coloca o nome aqui, vou colocar aqui peça teste quadrado, tá bom? E vou salvar aqui. Salvei, já estou mais tranquilo, né? Já fica com as peças aqui, com 50% do caminho andado aí, tá bom? Depois que eu fiz isso, né, salvei a minha peça, eu tenho que conhecer os botões, né, como que eu faço para estar utilizando eles, tá? Então, para que eu possa estar utilizando esses botões, nós chamamos eles de features, ou acionamentos, comandos, tá? São vários nomes que podem ser dados para esses caras que representam a mesma coisa, tá? Todos os comandos que nós temos aqui, ó, eles estão listados em uma aba. Aqui eu tenho a aba de feature, aqui eu tenho a aba de sketch, aqui eu tenho a aba de surface, sheet metal, depende da versão do seu software aí, tá? Esses caras aqui, que estão claros, em cores mais claras, eles podem ser acionados. Os botões que estão escuros, pode ver que eu estou tentando clicar que eu não consigo, né? Os botões que estão em escuro, eles estão apagados, ou seja, eles não podem ser utilizados, tá bom? Então isso é importante se lembrar aí, tá? Então, os botões aqui que estão coloridos, eu posso acessar. Os botões que estão apagados, eu não consigo. E esses caras aqui de baixo, eles se chamam as guias, tá? Então, cada uma delas tem funções específicas e botões específicos para você utilizar em momentos específicos, beleza? Passando aqui, então, botão na cor cinza, ele vai estar desligado, tá? Todos os itens que eu for estar utilizando, eles vão ficar salvos na árvore de trabalho. Que é a árvore de trabalho? A árvore de trabalho é esse cara aqui do lado esquerdo, ó. Então, eu fiz uma revolução, fica marcado. Fiz uma varredura, fica marcado. Fiz um filete, fica marcado. Então, vai ficando na ordem que eu vou executando esses processos. Então, é interessante você pensar na questão de como se você estivesse fazendo a sua peça na oficina. Vocês vão para a oficina, vai fazer lá, por exemplo, um torneamento. No torneamento você começa de que forma? Você faz o trabalho com tarugo e você vai conformando ele, tirando material, fazendo raio, fazendo furos, fazendo chanfros, né? Então, a hora que você faz esse processo, você está fazendo essas etapas. Então, aqui eu fiz uma revolução, seria como se fosse um cilindro maciço.
Depois eu fiz uma varredura, mostrando como se fosse um caminho ali dentro do meu perfil. Depois eu fiz um filete, precisei fazer um furo ali, por exemplo, uma extrusão, e mais um filete. Então são os processos aqui. Então tenta relacionar, né, esses processos que você coloca lá na oficina, quando você está trabalhando, com o processo de fazer o desenho, né? Então são etapas aqui, tá? Preciso pegar uma outra ferramenta, preciso fazer um furo. Eu vou fazer um furo com uma broca. Vou fazer um ressalto, por exemplo, vou pegar uma outra ferramenta para tirar material, né? Vou fazer um recartilho, por exemplo, vou pegar uma outra ferramenta. Essas ferramentas, elas estão posicionadas na aba de recursos aqui, ó. Eu tenho diversas ferramentas que podem estar sendo utilizadas, legal? E como que eu faço para começar a desenhar? Então, um passo a passo bem simples, né? Depois que a gente entendeu onde estão as ferramentas, o que cada uma delas faz, quais que eu posso escolher, o que eu preciso para começar a desenhar. Então, a primeira coisa que nós já vimos, né? Nós escolhemos o tipo, né? Se eu quero uma peça, uma montagem ou um desenho. A segunda coisa, que é mais importante, eu preciso escolher um plano para se desenhar. Aí nós podemos fazer essa associação com a questão lá de desenho 1, né? Que vocês viram no primeiro ano, quando vocês ingressam na faculdade aqui, né? Onde vocês têm o prisma ali, lembra que você tem vista frontal, vista superior, vista lateral direita, lateral esquerda, posterior, e sucessivamente. Então aqui não é diferente, eu preciso escolher um plano para que eu possa começar a fazer esse desenho, né? Então, os planos, eles ficam na árvore, né? Ó. Então, lembra onde está a árvore? A árvore está aqui do lado esquerdo, ó. Então, os planos, eles estão aqui, ó. Plano frontal, plano superior. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco o zoom aqui. Aqui, ó. Plano frontal, plano superior e plano direito. Conforme eu diminuo, conforme eu seleciono os itens aqui do meu lado esquerdo, eu escolho os meus planos, tá? Então, eu vou começar a fazer o desenho pelo plano frontal. Legal. Quero começar pelo plano superior, professor. Tranquilo, não tem problema, né? Você pode escolher o plano que o seu coração mandar para você começar a desenhar. O importante é que a primeira vista que você colocar vai refletir nas outras, né? Então, se você tiver que fazer a primeira vista no plano frontal, as outras vistas vão ser posicionadas de uma outra forma, né? Então, o plano superior, que poderia, por exemplo, ser um plano frontal, ele acaba se tornando uma segunda opção aí, tá? Então, começa no plano frontal, depois eu tenho a vista superior e assim sucessivamente, tá? Depois eu tenho que escolher uma feature para mim começar a desenhar. Mesma coisa, né? Vou fazer o desenho lá no em desenho 1, na prancheta, por exemplo, no papel. Eu escolhi o plano para desenhar, eu tenho que pegar uma ferramenta para que eu possa desenhar, né? Seja um pincel, seja uma caneta, um lápis, o que quer que seja que você for utilizar aí para utilizar. No meu caso aqui eu vou escolher a ferramenta linha, certo? Escolhi o plano frontal e escolhi a ferramenta linha. O software já mostra para mim aqui, como vocês podem ver, ó, já um pontinho aqui. Então esse ponto é como se fosse a minha lapiseira para mim desenhar, né? E como que eu faço isso? Clico e puxo aqui, ó. O primeiro clique, ele associa a linha lá, ó. Clico, puxo, tá vendo? Que ele já mostra até uma linha com valores para mim, ó. E essa linha amarela que vocês podem ver, ele já tenta deixar a sua linha num formato específico, ó. Legal? Quero apagar ela. Ou você aperta Ctrl Z, igualzinho no Word, né? Ou você vem e clica sobre ela e aperta um Delete aí para ela apagar. Legal? Então, novamente, né? Eu escolho aqui a linha, dou um clique, ele vai começar a fazer o traçado e eu escolho o plano que eu quero desenhar. Ó. Repara que aqui ele já colocou para mim a linha como sendo horizontal, ó. Certo? Ah, professor, eu comecei a clicar aqui e começou a ficar as linhas todas conectadas, né? Cada clique a linha se conecta, ó. Repara que o software já faz esse processo para você, né? Então, se você não quiser clicar, o segundo comando mais importante aí, você pressiona um ESC no seu teclado aí, pertinho lá do número 1, no meu aqui no caso, né? Você consegue selecionar o ESC. O ESC permite você desacionar o comando, né? Quando eu escolho um comando aqui, ele fica acionado, ó. Repara que ele ficou como se fosse pressionado aqui, ó, diferente dos outros comandos. Vou clicar e vou fazer a extensão. Vou apertar o ESC agora, olha lá o que vai acontecer aqui no comando, ó. O comando ele vai desacionar, ó. Então ele tira o comando, como se eu estivesse falando para o software, ó, para de usar esse agora, eu vou usar outro. Como se eu estivesse pegando uma outra ferramenta, um outro pincel, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então vamos voltar lá. Legal, escolhi a ferramenta de linha, e aí eu começo a fazer meu desenho, né, meu esboço, traçado das vistas, como vocês quiserem chamar, tá? Então no caso aqui a gente falou que a gente vai fazer um quadrado, né? Então eu vou vir aqui, vou apagar, né, clico, aperto um delete,
Vou selecionar o quadradinho aqui e vou abrir um quadrado. Tá vendo que eu já usei outra ferramenta, né? Poderia fazer um quadrado com a ferramenta de linha? Posso, não tem problema, né? O importante é você chegar no resultado final aí, né? Não se preocupe com as medidas, tá? Diferentemente de quando você está fazendo um desenho na oficina, no chão de fábrica, lá, numa prancheta, um rascunho, você tem que fazer já os traçados nas medidas. Aqui não. Aqui você tem que se preocupar com a forma. Eu quero que seja um quadrado e depois eu adiciono as medidas, tá bom? Então, o importante é fazer o perfil, o formato. Legal? Então aqui, se eu clicar na linha, eu sei que ela tem mais ou menos 2,5 aqui, ó. Essa medida aqui não é precisa, tá? Quem manda é a cota, aqui não tem cota, é uma informação apenas, ó. Esse cara aqui, ele tem 1,78 uns quebrados aí, ó. Vamos falar então que esses caras aí têm medidas próximas, né? Mas ainda eles não estão determinados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar adicionar cotas, assim como eu faço em desenho lá, né? Para adicionar cotas, eu uso esse cara aqui na aba de esboço ou de sketch no meio aqui, ó. Eu clico aqui em Smart Dimension, clico na linha, importante, né? Clicar na linha, né? Vou colocar aqui 2 milímetros, ó. A hora que eu clico, ele libera para mim uma caixinha. Ele fala assim, qual valor você quer colocar? Eu quero colocar 2 milímetros, por exemplo. Legal. Repara, então, eu clico na linha, puxo, clico novamente. Eu vou colocar agora aqui 2. Agora sim, as duas linhas estão iguais, ó. Agora eu posso dizer que elas estão iguais. Repara aqui agora, o que acontece, ó. Tá vendo que eu tenho um pontinho vermelho de orientação aqui? Esse cara aqui a gente chama, nós chamamos ele de origem. Eu preciso começar a fazer o desenho sempre na origem, porque a hora que eu fizer a rotação das vistas de acordo com cada plano, a origem é o cara que vai me dar posicionamento. Então eu vou clicar aqui, ó, qualquer lugar, posso clicar no ponto, posso clicar aqui na linha e vou arrastando, ó. Tá vendo que eu comecei a desenhar lá em cima, eu vou arrastar esse cara. Eu pego esse pontinho aqui, ó, e posiciono ele em cima da origem, ó. A hora que eu faço isso, o que acontece? As linhas ficam pretas, ó. Então, o objetivo no software é que você deixe ele fixo, travado, né? Então, como que eu sei isso, professor? Com as linhas pretas. A hora que as linhas ficam pretas, significa que o desenho está finalizado. Lá eu posso fazer para a próxima etapa. Aqui não tá, professor. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar medidas, né? Vamos jogar esse cara para cá, ó. Tá vendo que eu consigo estender, ó? Esse cara não se mexe, né? Ó. Vou mudar para cá também, ó. Legal. Agora eu vou colocar a medida aqui, ó. A hora que eu coloco essa medida, cliquei na linha, puxei, colocar a medida de 2,5, por exemplo, aqui. O desenho ficou preto. Se o desenho ficou preto, significa que tá ok. Legal? Então esse é o objetivo, deixar ele preto. Ah, e se eu colocar mais uma outra cota aqui, o que acontece? O software ele vai falar para você, ó, tem alguma coisa errada aqui. Ele vai dar uma mensagem de erro aqui quando isso acontece. Olha lá o que ele apareceu aqui. Apareceu uma caixinha de notificação e o desenho ficou todo amarelo. Se eu clicar em OK, ele vai continuar com o erro, ó. Ele vai falar o que, ó, essa cota aqui não serve para nada. Então, sempre quando eu tiver cotas na cor cinza e rosa, elas não têm função no desenho, legal? Então eu clico nela e tiro fora. Preciso de cotas pretas aqui, legal? Vamos para a próxima parte, então. Legal, coloquei as cotas, fiz os desenhos, escolhi os planos, adicionei as linhas. Como que eu faço para sair daqui, professor? Deixa eu apagar esse cara aqui, né? A gente já viu que eu posso apertar Ctrl Z ou clicar nas linhas. E também eu posso, olha aqui, ó, clicar aqui, abrir um quadradinho de seleção. Tudo que tiver dentro aqui eu aperto o Delete, ó. Beleza? Aí eu clico aqui no lado direito, ó. Na versão, dependendo da versão, aqui no lado direito eu vou ter o símbolo de um lápis, ou no meu caso aqui, somente uma setinha, né? Esse cara aqui é o que valida, não clica no X. Se você clicar no X, ele vai cancelar o seu desenho aí. Beleza? Fiz isso, ativei a feature, aí eu aperto um ESC, não terminei meu esboço. Legal, terminei meu esboço, eu tenho agora que ver como que eu vou seguir na próxima etapa, né? Para isso eu preciso conhecer novamente os planos, né? Por quê? A minha peça aqui, ela está desenhada na folha, né? Lembra que a folha eu faço o desenho no 2D, né? Eu tenho duas dimensões, né? Eu tenho altura e largura, ou comprimento, profundidade, tenho várias opções, mas sempre duas dimensões. Eu não tenho a terceira dimensão. A terceira dimensão eu tenho quando eu uso o software. Então o software me permite usar a terceira dimensão aí, que é como se você estivesse, por exemplo, fazendo uma perspectiva isométrica, a cavaleira, né? Que o pessoal acaba utilizando bastante, né?
Então tem que conhecer os planos, né? Aí que é a importância da gente escolher no começo ó, o plano correto, né? Para fazer esse desenho. Então tem o frontal, superior e direito. Se eu escolhi o frontal, eu vou estender aqui depois para o plano direito. Eu vou estender depois para o plano superior. Depende de como que vai ser feito o meu 3D, né? Antes disso, eu preciso conhecer aqui as ferramentas de zoom, ó. Eu tenho o zoom aqui para deixar minha pecinha próxima. Eu tenho o zoom para selecionar um canto, por exemplo. Eu quero olhar esse pedacinho aqui, ó. Eu clico, puxo, ele abre uma caixinha, como se fosse uma lupa. Quero voltar. Zoom para ajustar aqui a primeira lupa, tá? Eu tenho essas caixinhas para ajustar, para dar um zoom em algo específico, legal? E aqui eu tenho a alteração das vistas, para que eu possa escolher a vista, que é esse cara aqui, ó. É a nossa caixinha, vista lateral, vista frontal, vista superior, vista em perspectiva. Eu não tenho nada ainda, né? Aqui eu estou em perspectiva, mas eu só tenho um desenho, né? Um traçado aqui por enquanto, né? Vamos seguindo aqui então, depois a gente volta para ver esse cara. Já validei nosso esboço, usei a ferramenta de linha, né? Para nós fazermos o nosso desenho, certo? E agora eu vou fazer esse cara aqui, que é o passo a passo que nós combinamos, né? Então, eu posso usar linha, posso usar quadrado, posso usar círculo, né? Então, vou fazer agora o segundo momento. Como que eu faço para acessar aqui? Não tem mais nada, vou começar um desenho novo? Não, vou fazendo o mesmo. Então, eu venho na árvore, primeiro item que eu desenhei, tá vendo que está marcado Sketch 1? Eu vou clicar com o botão direito em cima dele aqui e vou escolher a opção Editar Sketch. Escolhi a opção Editar Sketch, ele vai me liberar aqui, ó. Olha o que acontece, tá vendo que ele está em perspectiva? Cuidado para começar a fazer isso daqui, ó, pegar aqui e vir fazer o desenho. Ah, quero fazer o 3D, o software não vai fazer isso, ele está te enganando. Olha o que acontece, ó. Tô olhando de frente, ó, ele está te enganando, né? Você tem que fazer o desenho na vista, sempre olhar no plano, legal? Beleza, então vamos fazer um traçado lá do outro lado, tem mais um quadrado aqui, não se preocupa com o tamanho, novamente, né? Vou puxar as cotas para cá, a posição de cota também não tem problema nenhum aqui. As cotas você vai ver só depois, lá em desenho 2, quando você estiver na folha, né? Tenho mais um quadrado para cá, também desenhado. Vou puxar o quadrado aqui, bonitinho. Vou dar mais um espaçamento aqui, ó. Repara que eu sempre estou dando zoom para encaixar aqui, né? E aqui eu tenho um círculo. Olha o círculo lá, ó. Vou pegar esse círculo e vou posicionar ele aqui, ó. Mesma coisa, clico, puxo, ele abre um círculo para mim aqui, sem medida também ainda. Conforme o seu coração mandar aí. Legal, desenhei ele aqui, ó. Beleza. O círculo, ele está inscrito no quadrado, lembra disso? Ó, isso aqui. Pego o pontinho, coloco ele aqui e vou encaixando aqui, ó. É só clicar e puxar. Clica, puxa, ele vai encaixando. Olha lá o que aconteceu agora. Conforme aumenta o quadrado, eu aumento o círculo junto, né? Então, aqui depende do critério do seu projeto. Legal? Beleza? Então, tem as três formas desenhadas. Quadrado, um quadrado do outro lado e um quadrado com um círculo lá. Aí eu tenho as relações para estar sendo utilizadas aqui. Tem a relação de paralelismo, a relação de ponto médio e a relação de igualdade aqui e o colinear. Isso aqui são ferramentas de tolerância geométrica que vocês viram lá em metrologia, né? Então, repara como vai sendo feita toda a integração aqui, né? Primeiro de desenho, depois da oficina de fabricação, depois da atividade de metrologia, né? Então, todos os itens são importantes para você fazer o desenho, né? Parece simples você vir aqui e começar a desenhar, né? Mas se você não entender os conceitos para se fazer o seu projeto aqui, essas ferramentas começam a se tornar inúteis, né? Porque se você não sabe que você tem duas linhas que são iguais lá, você vai colocar um monte de cota no seu desenho, vai poluir o seu desenho à toa, né? Sendo que tem as ferramentas para estar sendo utilizadas aqui, ó. Então essa linha aqui, eu sei que os três quadrados são iguais. Então eu vou falar que essa linha aqui é igual a essa. Vou falar que essa linha aqui também é igual a essa. Então, eu clico na linha, clico na outra linha e eu adiciono a relação aqui do lado esquerdo. Ó. Olha lá o que acontece. Vou só puxar ele para cá. Ó. Então, novamente, né? Essa linha aqui, seguro o CTRL no seu teclado, é igual a essa linha aqui. Ó. E eu aperto igual aqui do lado esquerdo. Ó. Essa linha aqui com essa linha, seguro o CTRL, clico na outra linha, estou adicionando relações, né? Então a colinearidade é a relação aqui que eu vou adicionar. Ó. Ela é colinear, ou seja, ela não ultrapassa essa linha, que ela se movimenta apenas no eixo X, que nós temos aqui. Ó. Se eu precisar movimentar em X, ele anda, mas ele não anda em Y, tá? Porque ele é colinear a essa linha. A mesma coisa acontece com o de cima. Essa linha é colinear a essa linha aqui, ó.
Vou puxá-la aqui. Igual, igual. Opa! Não pode ser um quadrado se os 4 lados não forem iguais, né? Então, esse lado aqui, ele é igual a esse daqui. Legal. Agora nós já temos aqui o alinhamento desses caras. Vou ajustar no zoom aqui novamente. Esse cara aqui também é colinear com esse. E esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui, ó. Legal? Beleza. Vou puxar ele para o lado aqui. Então, onde nós temos as figuras já separadas aqui, ó. Beleza? Vamos voltar aqui para o exemplo. Então, todos os pontos verdes aqui, eles representam essas tolerâncias geométricas aí. Tolerância de forma, tolerância geométrica, tá? Estão marcados aqui, ó. Beleza. Vamos seguir aqui, então. Adicionei as relações. Concentricidade eu não tenho aqui no nosso caso, né? Poderia ser se eu tivesse 2 círculos, por exemplo, para ficarem concêntricos, né? Depois a gente vai ver mais exemplos para frente. Aqui nesse exemplo nós não temos, tá? Como que eu vou fazer então? Recapitulando, né? Eu clico numa linha, seguro a tecla Ctrl, clico na segunda linha onde eu desejo adicionar essa relação, escolho a relação que o software vai falar para mim, que ele vai dar de opção, e depois eu clico em validar. Beleza? Então o processo é bem simples, foi o que eu fiz aqui para vocês demonstrando, tá? Então aqui é o passo a passo registrado. Fica mais fácil depois aí, né? Legal. Então, repara que aqui ainda as linhas, elas estão em azul. Se elas estão em azul, eu preciso ainda adicionar alguma informação para elas ficarem pretas. Que informação eu vou precisar? Cotas, né? Então, eu preciso adicionar cotas, né? Dimensões inteligentes. Lembra onde está? Estava na aba de esboço, dimensão inteligente. Então, eu vou escolher as linhas lá para cotar. Como que eu faço para ativar as cotas? Clico na linha, puxo, coloca a cota. Então, apenas com 2 cotas, ó, de distância e mais uma de comprimento, eu defino o desenho inteiro como preto. Então, esse é o desafio, né, a ser feito aqui, né? Para que você possa fazer com que esse desenho aqui fique definido com 3 dimensões. Então, vamos lá. Cota de distância, então, né? Nós estamos cotando apenas uma peça, então eu quero a distância dessa linha até essa linha. Eu vou puxar aqui. Vou colocar aqui 10 milímetros. Opa! 15, né? Vamos ajustar os valores aqui, né? O exemplo está um pouquinho menor, vou colocar somente 1 aqui. Dou 2 cliques aqui em cima, vou colocar 1. E aqui eu também tenho o valor menor aqui, né? De 1. Trabalhando com a proporção. Olha lá o que aconteceu. Então, como eu já defini todas as relações, com as 2 cotas faltantes, os desenhos não se mexem. Então, se eu tentar clicar em alguma linha e puxar, repara que não acontece nada. Se acontecer, significa que está faltando uma coisa. Olha lá, ó. Como que eu sei onde eu preciso colocar cota? Olha a distância que está se abrindo aqui nesse espaço. Então, esse espaço aqui é o que eu preciso cotar, que é o espaço onde está se mexendo. Então, como eu faço isso? Daqui até aqui, ó. Esse espaço eu quero delimitar ele para 1. Fechou, certo? Vou seguir para a próxima etapa aqui. Eu vou um pouco rápido para o vídeo não ficar longo aí, tá? Depois vocês vão pausando. Feito isso, eu preciso ativar o ambiente 3D. O ambiente 3D eu vou fazer usando uma da outra ferramenta, né? Então até agora a gente estava só na aba de esboço, agora eu vou para a aba de feature. Eu vou usar aqui ressalto base extrudado, que é esse cara aqui do lado esquerdo, a primeira ferramenta básica que a gente vai estar utilizando. A hora que eu clico nele, o software já fala para mim quem você quer extrudar, que é o nome que nós damos quando vamos fazer um ambiente 3D. Vou falar, eu quero extrudar esse cara. Eu clico aqui dentro, olha o que acontece lá. Ó. Vou colocar um valor menor aqui, 5. A hora que eu clico lá dentro, o software já fala, beleza, extruda aí. Ah, eu quero estudar esse pedacinho aqui, professor. Beleza. O software deixa você escolher a parte que você quer fazer a extrusão. Ó. Vou fazer só o contorno aqui para ficar um pouquinho diferente. Ó. Agora sim eu consigo enxergar as vistas. Ó. Então eu consigo enxergar o ambiente 3D aqui. Ó. Então já dá uma boa clareada no que a gente está fazendo aqui. Ó. Legal? Então, para adicionar o material, eu vou usar o ressalto base extrudado, que é esse cara. Eu clico no ícone, escolho o contorno que eu quero, que é isso aqui que eu fiz, né? Eu escolhi no contorno, repara que ele está acrescentando as coisas aqui, né? Depois que eu faço isso, eu clico em validar. Antes, eu tenho que escolher o valor, né? Ó. O valor eu coloco nessa caixinha aqui. O validar, é esse palmeirense aqui do lado direito, né? O verdinho. Clico aqui, ele vai fazer o projeto 3D para vocês aí. Legal?
Agora sim, eu consigo voltar aqui, ó. Opa, eu consigo voltar aqui nesse primeiro momento onde a gente estava falando das vistas. Lembra lá, ó? Esse cara aqui que é a alteração das vistas, ó. Olha aqui agora. Então a minha peça está torta. Professor, como que eu faço para deixar em perspectiva? Eu clico nesse cara aqui, ele vai abrir uma caixinha, concentração para você chegar até aqui. Clico aqui em isométrico, a vista fica isométrica para mim. Quero enxergar a vista frontal, vista frontal. Quero enxergar a vista superior. Quero enxergar a vista lateral esquerda. Legal? Você consegue fazer isso também girando aqui pelo seu teclado no mouse. Na hora que você clica, no mouse não, desculpa. Com as setinhas do seu teclado aqui fazendo o giro, ó. Para cima, para baixo, você consegue fazer essa movimentação aí. Beleza? Então é importante sempre se atentar para escolher a vista, porque se você escolher a vista errada, ó, imagine se eu tivesse começado a desenhar isso aqui no plano superior. O que ia acontecer com as peças? Elas iam ficar nesse formato aqui, por exemplo, ó, viradas para cima, né? Então a intenção do projeto é que você escolha a primeira vista como o projeto vai ser posicionado na realidade. Por exemplo, se você vai receber uma máquina de lavar, faz sentido entregar para você uma máquina de lavar desenhada de ponta cabeça? Não, né? Porque a opção da máquina de lavar é aqui, a parte de baixo da máquina de lavar, os pezinhos dela, né? Vamos assim dizer, fica encostado no chão, né? Então não faz sentido ela estar oposta, né? Esses caras aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que desenhar eles nas vistas finais, então eles vão trabalhar nesse formato. Então eu penso sempre na vista, na posição que a peça, o modelo, a máquina vai estar trabalhando, né? A vista diz respeito à posição, certo? Um outro exemplo lá, tem um monitor, um computador. Então quando você receber um desenho desse, você vai estar com a peça no formato que ela vai estar trabalhando. Não faz sentido novamente desenhar um monitor 90 graus, por exemplo. Você não vai usar um monitor virado para baixo, né? Um monitor virado para você. Então você tem que começar a desenhar ele na vista correta, beleza? Bom, esse primeiro momento é mais para vocês terem aí um exemplo, né, de como faz o passo a passo. Depois a gente vai fazer alguns exercícios aí. E para o vídeo não ficar longo, depois eu gravo o próximo para a gente seguir. Valeu!